Salve, salve, massa atleticana! É dia difícil pra gravar aqui, viu? Hoje a gente tem um assunto aí, assuntos difíceis, né, pra gente falar aqui no programa. Hoje a gente vai falar sobre essa precoce eliminação do Atlético aí na Libertadores. Vamos falar também aí sobre o Casares, né? Será que o Casares realmente é tudo que está sendo vinculado aí nas redes sociais? Será que o Casares vai ser trocado aí pelo Luan? Enfim, e também vamos falar aí, né, sobre tudo sobre o time do Galo aí, né? O que deve ser feito nesse time do Atlético aí para mudança e também, claro, falar aí sobre o treinador do Atlético. Temos algumas opções aí para vir para o Atlético. Vamos falar sobre todas elas aí e informar, atualizar vocês aí sobre todos esses assuntos. Mas, como é de praxe, estou aqui mais uma vez hoje acompanhado pelo meu fiel, sábio comentarista Thiago de Araújo. E aí, Thiagão? E aí, Henry? Dormiu hoje, pai? Não, cara, foi difícil de dormir. Como é que foi? Eu tava falando com meu amigo Rodrigo Stockler. O tanto que é difícil, cara, essa relação com o futebol. A gente fica realmente bastante... na fase que o Galo tá, né? A gente fica bastante chateado. Eu realmente não consegui dormir já desde de sábado e ontem. São duas situações em que você precisa realmente começar do zero, né? Então, a gente vai precisar de conversar sobre reformulação. Então, hoje tem muito assunto, né? Não, muito assunto. E, gente, vocês não viram a cara que o Thiago chegou hoje para gravar aqui. Assim, incrível. E até falando sobre o jogo de ontem, eu vou deixar pro Thiago comentar, eu tenho a minha opinião sobre o jogo, mas vou deixar pro Thiago aí falar o que ele achou de fato da partida de ontem. E aí, Thiago, o Atlético jogou mal ou jogou bem no final das contas? Ó, Henry, eu acho que o Galo, ele começou até o jogo tentando administrar, mas até pelos números a gente vê que teve um volume de jogo sem efetividade, né? A gente teve uma grata surpresa aí na semana passada do Giovani, que jogou muito, e ele não está inscrito na Libertadores. Então a gente não tem, eu acho que mostra a vulnerabilidade do Galo com relação a peças de reposição. Com a falta do Casares, que a gente vai comentar daqui a pouco, teve que entrar o Bolt, que assim, é claro que os jogadores não estão tendo uma continuidade, mas já deu para ver que não são as peças que a gente precisa para poder transformar o time do Atlético em um time competitivo ao longo de um campeonato longo como o Brasileirão. Então, assim, é nítida a vulnerabilidade com relação à formação de elenco, né? As peças que nós temos, a gente realmente precisa fazer aí uma barca de uns 6, 7 jogadores e reformular o elenco do Atlético. Acredito que depois de todos os acontecidos, independente de qualquer coisa, a gente precisa reformular o projeto Atlético, né? O projeto Atlético que começou com a vinda do Levi, enfim, e a gente vai ter que começar de novo. Então acho que a gente podia discutir algumas soluções para isso. Agora, também não acho que sair explodindo tudo e falar tá tudo errado, vamos começar do zero, mesmo porque, gente, nós perdemos dinheiro com isso. Se a gente começar a queimar os jogadores, como é o caso do Casares, ele pede, nós vamos falar disso, a gente pede valor de mercado. Então a gente precisa, nessa hora, que é muito difícil, ter calma e tentar reformular de uma maneira mais inteligente, né? De uma forma mais racional. Agora, que tem que começar de novo, isso aí é fato. O renascimento aí do projeto e a reformulação do projeto é imprescindível. Mas sobre o jogo de ontem, focando mais no jogo, você achou que foi falha do Vitor no gol de ontem? Não, cara, eu não achei que foi falha do Vitor, porque como... Hoje é brincadeira, né? Ainda tem que ouvir isso, você vê. Olha o que o Galo faz a gente passar, né? Tirando os grupos de WhatsApp que a gente precisa tá diariamente respondendo. Não que não foi falha do Vitor, ele estava nitidamente avançado. Mas por que ele estava avançado? Porque ele tava o time todo tentando atacar e a gente pegou num contra-ataque, né? Num erro, a gente teve. E na raça do jogador lateral direito lá do Nacional, que pegou uma bola que estava praticamente saindo na lateral, né? E o cara foi muito feliz no toque e pegou o Vitor adiantado. Agora, para mim, eu acho que o erro mais contundente do jogo foi do Ricardo Oliveira ter perdido aquele gol na cara. Aí eu fiquei bravo com aquele tipo de gol numa situação dessa mudaria completamente o cenário da partida, né? Então eu gosto dele. Então eu tive. Só você que gosta dele. Porque o Ricardo Oliveira realmente. O Ricardo Oliveira tem defensores, né, na torcida do Atlético. Não, mas eu não acho ele ruim, não. Eu acho ele um excelente centroavante, mas é o tipo de gol que não se pode errar.
né? Então, assim, a jogada foi toda certa, inclusive do Elias. O Elias devolveu a bola certíssima para ele e ele não teve a qualidade e a calma para colocar a bola para dentro. Então, um gol ali mudaria todo o cenário. O que eu falo do Ricardo Oliveira, se a gente cortar, Thiago, é o seguinte: Ricardo Oliveira, para mim, eu cansei de falar isso no meu canal, eu cansei de falar aqui no programa. Ricardo Oliveira, para mim, é um cara que sabe fazer gol, né? Isso é inegável, apesar do gol perdido de ontem, a gente sabe que ele tem essa qualidade. O problema do Ricardo Oliveira é que ele não consegue fazer um pivô. Ele não consegue brigar com os zagueiros. Ele não tem os recursos, né? Ele não tem os recursos de um centroavante. Um centroavante, na minha opinião, precisa, né? Que é aquele jogador que briga dentro da área. Eu falo assim, de forma estratégica dentro do jogo, né? O Ricardo Oliveira não é aquele jogador que briga dentro da área, que você joga a bola na área e confia que ele vai brigar com o zagueiro para fazer o gol. Ele é o cara que faz aquele pivô de segurar os zagueiros. Então, pro time, estrategicamente falando, ele não funciona. Ele é aquele cara que empurra a bola para dentro do gol quando a bola sobe para ele e ele tem qualidade para fazer isso. Mas, na minha opinião, é muito pouco para esse time do Atlético. A gente precisa de um cara para chegar e realmente ele fazer a função de um 9, ou então a gente arriscar e talvez um falso 9, um jogador que tenha mais também recursos com a bola nos pés. E assim, eu não sei se você percebeu ontem também, ô Henry, estão todos os jogos. Quando o time está nessa fase, os jogadores ficam muito apreensivos e jogam meio que travados. Assim. Eu estou sentindo que, né, nessa parte emocional o Atlético está bastante abalado, então quem vier administrar e tomar a frente do time do Atlético vai ter que ter realmente um trabalho psicológico em cima do time para poder justamente trabalhar esse espírito competitivo que tá abalado, né, cara? Estão todos muito abalados. Então, assim, no caso, eu queria ressaltar também o trabalho do Rodrigo Santana, sabe, hein? Porque ele fez um trabalho muito bacana no Atlético. Em pouco tempo. Acredito que ele ainda assim, ele não tem a maturidade suficiente para estar à frente do Galo, mas eu acho que com pouco tempo, com um ano e meio, eu acho que ele é também uma boa opção para a gente poder investir, porque a gente viu que ele tem potencial, mas o Atlético precisa hoje de algo mais, assim, ele precisa de alguém que mexa com a parte emocional, que mexa também com a parte, né, técnica e tática do time e que faça um planejamento junto com a diretoria de reformulação desse elenco, que está realmente com até que tá com o elenco inchado, mas ali tem uma sobra de jogadores ali que a gente precisa realmente reformular. Então, assim, são salários altos que são pagos e eu acho que, tecnicamente falando, pegando alguns meninos da base, nós vamos ter um retorno maior e um investimento menor. Você fez um programa muito interessante sobre as possibilidades mais baratas que o Galo pode ter no mercado e muita gente eu vi lá que reclamou. Gente, vamos lembrar que o Henry falou de possibilidades com pouco investimento e ele foi super feliz nos nomes que ele citou, porque são jogadores que podem acrescentar com salários baixos. Então a gente precisa realmente ter a realidade do clube hoje, que é uma realidade assustadora de dívida, né, de problema, e reformular toda essa parte de futebol. Mas tem que ser com muita calma, porque se a gente fizer de uma forma desordenada, nós acabamos perdendo dinheiro e perdendo a valorização dos jogadores, que eu acho que é uma grande moeda de troca, são ativos do Atlético. Então a gente precisa fazer isso com muita calma. Eu sei que é difícil nessa hora, mas a gente precisa realmente ser mais racional. E o torcedor tem que ter um pouquinho de calma para falar, porque acontece o seguinte, Thiago. Antes de fazer esse vídeo citando as 5 possibilidades de graça, né, que eu falei para vir para o Atlético, primeiro eu fiz um vídeo falando sobre o balanceamento do Atlético, né? Falando sobre todas as contas do Atlético aí, falando que o Atlético, mesmo, né, com essa estratégia de austeridade do presidente, a gente fechou o ano com 25 milhões de déficit, a dívida aumentou em mais de 70 milhões. Então, assim, o que eu quis dizer foi o seguinte: dentro da filosofia da diretoria, que eu falei até no começo do vídeo, que não tem criatividade para contratar, que não está querendo investir em jogador, eu falei assim, dentro desta filosofia eu vou citar 5 jogadores de graça que poderiam vir jogar no Atlético. Eu, particularmente, eu não contrataria esses jogadores se eu fosse presidente, porque se eu fosse presidente eu ia buscar parceiros para buscar jogador de ponta para trazer para o Atlético. Mas como a realidade do Atlético hoje não é essa, eu prefiro muito mais, Thiago, ter no banco de reserva um Guilherme, por exemplo, que jogou aqui no Libertadores, do que ver ontem, por exemplo, um Terans entrando em campo. O Terans, o Bolt fazendo nada. O Vina, por exemplo. Então, assim, não é o melhor. Eu confesso que eu falo, não é o meu sonho de consumo, mas
Dentro da realidade atual do Atlético, eu tentei fazer um vídeo para tentar pelo menos ali dar uma melhorada no elenco do Atlético. Eu até coloquei o nome do vídeo, né? Jogadores que podem ali agregar ou acrescentar, né? Melhorar de graça, né? Tipo assim, elenco do Atlético de graça com baixo custo, né? Então você foi muito feliz, né? No vídeo que você fez. E outra crítica que eu quero fazer agora pro torcedor é o seguinte: tem muita gente que não concorda, sabe, Thiago? Mas eu acho assim, se você não concorda, coloca no comentário que você não concorda, que você não gostou e tudo mais. Agora me chamar de Maria, falar que eu sou um palhaço, aí, eu sou sei lá o quê. Então assim, gente, menos. Eu sei que vocês estão nervosos, eu também estou nervoso, a situação do Atlético não tá boa, mas nós atleticanos não podemos começar a nos agredir, né? Eu acho que é hora da gente ter um pouquinho de... E nos grupos sociais eu tenho visto muito isso. Realmente está todo mundo num frenesi negativo, todo assim, mundo né? se agredindo. Se agredindo, enfim. Gente, todo mundo quer o melhor para o Atlético. Ninguém aqui está aqui brincando de torcer, quer dizer, somos todos torcedores. E eu acho que é um momento ruim que o coletivo está passando e a gente está junto com a diretoria, a gente tem que pensar em boas ideias e apoiar quando tiver que ser apoiado, né? Então, assim, a gente vê o caso do Casares, por exemplo, vazou, inclusive no G1, né? Que o Casares chegou atrasado, né? no treino, nas vésperas do primeiro jogo da final, e que os jogadores se reuniram para pedir que ele participasse do jogo. Aí ele sentiu uma lesão com 18 minutos, uma lesão que não foi constatada. Então, assim, é difícil também você falar que tem ou não tem lesão, mas tem alguma coisa errada com o Casares, isso aí eu não tenho a menor dúvida. O Casares hoje que é um dos jogadores mais talentosos que nós temos, mas a gente tem que concordar em que ele não tem identidade com o clube, assim. Ele não tem aquele empenho como os jogadores têm. A torcida do Atlético não gostou do Casares. Eu falo assim, mas não é nem como jogador, porque jogador, se você for ver os números dele, não, tecnicamente, o Casares tem questão de números, ele é o melhor 10 do Brasil. Ele é indiscutível. Ele é o melhor 10 do Brasil em questão de números. Ele é indiscutível. O problema é que a torcida do Atlético não gosta desse estilo de jogador que joga meio assim, com aquela cara, tipo assim, que... Tô nem aí, né? Tô nem aí e tudo mais. Exatamente. Mas, gente, vou falar com vocês a verdade. Nós, atleticanos, nós temos as nossas preferências e tudo mais, só que a gente tem que entender o seguinte: no atual momento do Atlético hoje, quem somos nós? Não estou falando de grandeza de time, não, estou falando de questão de momento. Quem somos nós para falar que nós não queremos um jogador? Porque simplesmente a gente não gosta da cara que o cara joga dentro de campo. A gente viu isso aqui com o Rafael Carioca foi embora, né? O pessoal falava que ele não dava carrinho, que cada cara dele que ele jogava, foi embora, e hoje a gente está sofrendo com volantes. Mas é um excelente jogador, né? Mas é um excelente jogador. Imagina o Rafael Carioca nesse meio de campo do Atlético hoje. Quem fala da bola do Rafael Carioca realmente é louco pra mim, porque o cara tem muita bola. Mas falavam mais desse... Não, mas falavam também que o passe dele era só pra trás. Falavam mais desse jeito de ser um cara que não tem aquele empenho que outros jogadores têm. Agora, com relação a Casares, eu até mandei ontem uma mensagem no grupo de vlogueiros, tem um grupo só de vlogueiros do Atlético, eu mandei pra galera, todos os vlogueiros estão lá. Camisa 12, né, o Weber Radigalo com B, todo mundo tá lá. E eu mandei uma mensagem para os blogueiros, falando, gente, a gente tem que ter responsabilidade para falar de jogador do Atlético. Não estou falando que tem que passar a mão na cabeça não, Thiago. Se ele chegou atrasado, ele tem que tomar multa, ele tem que talvez até ser afastado, eu não sei. Né? Eu acho que a diretoria aí, agora a gente tem um diretor de futebol aí que eu estou gostando do que eu estou vendo, da postura dele. Então tem que corrigir? Tem. Mas nós, torcedores, não podemos começar a criar um monstro, né? Igual estão falando aí, que ele chegou no meu ouvido que ele está usando até droga. Então, assim, menos, gente. Como diz o Everton Ribeiro, o Everton Guimarães, menos, pelo amor de Deus, porque a gente não pode começar a criar fazer do cara um demônio e queimar um ativo nosso. E acaba que nós estamos valorizando para o nosso próprio patrimônio. Mesmo que você tem um carro, seu carro estragou, você não vai chegar, vai botar um anúncio lá no Mercado Livre, assim, estou vendendo o carro que quebra pra caramba, que só me dá dor de cabeça. Você não vai fazer isso, você vai limpar seu carro. Você tem que tomar muito cuidado, né, com aquelas opiniões xiitas que a gente sempre comenta aqui, de mandar explodir todo mundo, explodir o clube para poder começar. Não adianta fazer isso, não é inteligente fazer isso, então nós temos que realmente fazer uma espécie de reformulação, mas de uma forma sincronizada e orquestrada para termos os melhores resultados. A gente vai ter aí um campeonato brasileiro que é longo. Não acho que as peças principais do Atlético são ruins. Eu acho que muitos jogadores do Galo têm muita coisa ainda para oferecer, mas a gente precisa de peças de reposição para quando nós
fizermos, por exemplo, uma substituição ou tivermos algum jogador lesionado, a gente substitui e mantém o time no mesmo nível. E a parte técnica vai ser muito importante para essa reformulação junto com a diretoria, porque é muito ruim o diretor começar também a estipular reforços e o técnico ter que ficar também aceitando tudo que vem sem participar dessa reformulação. Então o ideal é que isso seja feito juntamente, diretoria com comissão técnica, e eu acho que tinha que ter, sinceramente, tinha que ter uma comissão da torcida eleita para poder também opinar, porque a torcida, claro que às vezes ela erra, mas na grande maioria a torcida tem toda a razão, porque os torcedores acompanham o time do Galo. Tem sempre razão, a torcida do Galo tem sempre razão. É lógico que o emocional fala mais alto nessas horas e tá todo mundo, né? Todo torcedor é muito passional, mas a gente precisa realmente tomar uma atitude agora para poder, daqui a um ano, a gente colher também melhores resultados. E aí, só finalizando esse assunto do Casares, surgiu também aí um comentário que a diretoria do Atlético ia negociar o Casares e trazer outro camisa 10. Gente, o Atlético precisa de pelo menos mais um camisa 10. Porque com a falta do Casares ontem, quem jogou foi o Davi Teranz e o Vinícius. Pelo amor de Deus. Embora o Vinícius entrou super bem. Eu gostei do Vinícius, não na parte criativa, mas ele deu movimentação. Quer dizer, o problema ali não foi um problema isolado. O problema é que o perfil dele não é de criação, ele não é camisa 10. Eles reclamaram de mim falando que eu falei mal do Vinícius. O que eu falo do Vinícius é porque ele realmente, a habilidade, a parte técnica, ele nem se compara ao Casares. Mas ele entrou com mais vantagem, ele deu movimentação, mas ele não é nem de longe uma segunda opção de camisa 10. Não é, não. Ele não é uma opção que a gente Pra mim, o Vinícius, sinceramente, se eu sou treinador do Atlético, pra mim o Vinícius é a opção no lugar do Elias. Porque ele é aquele jogador de terceiro homem de meio de campo. É um cara que tem uma qualidade para fazer marcação, apesar de não ser titular no meu time também. Mas a opção para mim seria ele. Porque o time titular para mim do Atlético hoje seria à frente ali, ó, Casares, camisa 10. Do lado dele, ver se eu ia jogar o Luan, jogando ali como um segundo meio de campo, atrás do Casares, que também tem qualidade de marcação, no lugar do Elias. E na frente, sim, eu colocaria Xará, o Giovani, que entrou super bem. O Giovani entrou super bem. E o centroavante aí, eu pensaria na possibilidade de talvez até usar o Alejandro aí, porque eu não estou satisfeito com o Ricardo Oliveira. E agora com esse descenso aí de produtividade do Atlético, eu acho que todos os jogadores vão ser muito questionados, mas eu acho que o coletivo está doente, sabe? Então eu acho que quando está assim, nós não conseguimos extrair o melhor dos jogadores, por isso que precisamos fazer uma reformulação, principalmente na parte de um técnico que mexa também com o emocional dos jogadores, que está completamente abalado. Os jogadores estão inseguros, a bola está queimando no pé, então você vê que os jogadores que têm uma estabilidade nas atuações estão errando bolas bobas, né? Então, assim, ontem, igual eu tô te falando, o volume de jogo do Galo foi um volume de jogo impressionante, mas nós não conseguimos ser efetivos e objetivos. A gente errou, foi aquele gol com o Ricardo Oliveira, então realmente foi um desastre, está sendo um desastre essa primeira parte do ano do Atlético, né? Então isso joga... do Rogério. O Rogério, bem lembrado, o Rogério, na verdade, hoje é quarta-feira, né, Henrique? O Rogério ficou de dar uma resposta hoje. É o famoso dia D, né? É o famoso dia D. Nós estamos até acompanhando para ver se tem alguma novidade, mas ontem ventilou-se que ele estava jogando tênis na hora do jogo do Galo, ou seja, então isso aí pode mostrar um possível desinteresse também em acompanhar o time do Atlético, e pode ser que tenhamos uma resposta negativa, mas eu acho até bom, porque eu realmente não acho o nome do Rogério Ceni o ideal, assim. Mas sem dúvida, acho não, que é melhor acha, né? A gente torce porque não tem planejamento. Eu falo para um planejamento mais longevo, assim. Eu acho que para um planejamento maior, eu acho que é melhor nós esperarmos um pouco mais para pegar melhores possibilidades do que a gente sair arriscando simplesmente para dar uma satisfação para a torcida. Posso estar enganado com relação ao Rogério Ceni, ele pode vir fazer um excelente trabalho, mas eu realmente não é um nome que eu falo assim, cara, eu tô tranquilo com ele. Não é. Eu tenho visto treinadores novos fazendo vários aperfeiçoamentos, estudando, quer dizer, o Largue saiu do Galo, foi estudar na Europa, o próprio Rodrigo Santana, ele entrou e realmente mostrou uma excelente qualidade, mostrou conhecimento do grupo, coisa que alguns técnicos chegaram renomados não conheciam. Você vê, o Levi, para conhecer os jogadores, ele precisou de 3 meses.
Porque eu lembro uma entrevista que ele deu depois de não sei quanto tempo, falando, eu estou conhecendo os jogadores ainda. Quer dizer, o Rodrigo Santana mostrou que conhece a qualidade de cada jogador e soube montar um bom time. Então a gente precisa realmente passar por uma reformulação, mas também não é sair desesperado fazendo qualquer coisa, senão o problema vai piorar. É complicado, viu, Thiago? E aí, falando sobre esse assunto aí da diretoria, da contratação aí, saiu um vídeo ontem do nosso diretor de futebol, né? Falando que ele sequer fez proposta pelo Rogério Ceni. Mas aí é sequer mentira. Fez proposta. É mentira, porque tá todo mundo vinculando que o Rogério Ceni gostou da proposta, que o Rogério Ceni gostou do projeto e que hoje vai ter a resposta. Então como é que vai ter uma resposta de um projeto, de uma proposta que não aconteceu? Então eu acho que ele tentou preservar o Rogério Ceni no sentido daquele problema, que ele está com um contrato vigente no Fortaleza e para poder não queimar o cara falando que o cara tá ainda, que o Atlético tá assediando o técnico com o técnico contratado. Então acho que o Rui Costa tá tentando tirar um pouquinho esse problema, mas é visível que ele tem uma proposta na mão, porque ele já falou sobre isso e ficou de dar a resposta hoje. Então acho que o Rui Costa tentou foi preservar o Rogério Ceni. E aí também saiu outra notícia também, que o Rogério Ceni, para vir para o Atlético, ele tem a condição de trazer todo o seu staff aí, né? O que você acha, Thiago? Você acha que realmente é ocasião do Atlético abrir mão ou o Atlético tem que brigar também para o Rodrigo Santana ficar aí na equipe no staff do Rogério Ceni? Meu filho, que vem o Rogério Ceni, que bota ele para bater falta na hora que for uma falta lá na frente. Eu acho que o técnico, o staff dele deve ser preparador físico, deve ser um auxiliar técnico e um analista de números, enfim. Deve ser umas 4, 5 pessoas. Eu acho que é super pertinente quando o cara vem e quer trazer a equipe dele, porque as coisas funcionam juntas, né? Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas eu volto a falar do Rodrigo Santana, que eu acho que vai ser um excelente auxiliar. Ele deve voltar para a base, mas eu acho que a gente poderia mantê-lo de auxiliar técnico para poder continuar acompanhando o time do Atlético, que foi uma grata surpresa o trabalho dele para mim. Eu achei com que ele tem, foi julgado numa fogueira danada e ele respondeu bem, né? Eu honestamente eu falo muito isso, né? Para mim trabalho de treinador, você consegue visualizar a partir de 3 meses. Mas de fato o time do Atlético via tão mal organizado que um pouquinho de organização verdade, o básico, né? Atlético, né? O básico fez. Eu até brinquei com você e falei, o cara fez tudo que eu faria com as peças que a gente tem, né, gente? Evidentemente, né? O Rodrigo Santana, ele foi ousado na hora que tinha que ser ousado, ele conseguiu colocar os jogadores nas posições que cada um joga mais confortável. Então eu acho que ele foi muito feliz assim nas mexidas que ele fez, mas enfim, o Atlético com os jogadores que tem e com essa fase que está passando, eu acho que é só um milagre mesmo para poder fazer o time produzir. Pois é igual eu falo, o time do Atlético hoje não dá para você arriscar muito não, é você pegar os melhores e botar para jogar. Igual esse time que eu montei aqui, que eu falei da minha cabeça aqui, por exemplo, o meio de campo hoje, com o Casares e o Luan, e o Giovani na ponta, o Xará na outra e um centroavante, cara, é um ataque de respeito. É um ataque de respeito. As peças do Atlético são muito boas, né? Eu falo assim, o elenco do Atlético eu não acho bom, mas se você for ver, dá pra você montar um time forte que dá pra pelo menos brigar aí de igual pra igual com alguns times aí do Brasil. O meu problema maior são os volantes, cara. A gente precisa realmente de 2 volantes que segurem ali a defesa. Eu acho que um dos principais problemas nossos são os 2 volantes e o cara que vai ser o camisa 10. Eu acho que o Casares não volta mais pro Galo. Eu acho que volta. Você acha que volta? Eu acho que volta porque a diretoria do Atlético não vai investir dinheiro em contratação de jogador. Mas eu acho que a relação da diretoria com ele já saturou. Já saturou e eu acho que se for o que aconteceu realmente, o que ventilou-se, eu acho que realmente não tem mais espaço para o Casares no Atlético. Se realmente aconteceu isso, eu acho que até entre o grupo a gente acaba tendo um problema maior se o Casares fica. Então, assim, a gente não sabe o que acontece internamente. Eu acho também ótimo isso ser preservado, porque isso acaba desqualificando o jogador e, igual eu estou te falando, acaba que desvaloriza um ativo nosso, o que eu acho muito sério, e a gente precisa ter calma nessa hora para a gente poder não perder dinheiro e não perder boas negociações, porque a gente acaba queimando jogadores. E eu queria falar uma coisa também muito séria. Ontem, vendo o jogo, gente,
todo mundo aí metendo o pau no Patrick, beleza. Nossa, eu ia falar dele agora. Eu acho muito errado. Eu acho muito errado num time tão coletivo, num jogo tão coletivo quanto o futebol, você pegar uma pessoa e eleger para Cristo. Eu acho que o Patrick, a galera pegou muito pesado com ele. Não que ele é craque, que ele é bom, não é isso não. Mas ele estava longe de ser o problema do Atlético. Eu não estou satisfeito com o Guga. Eu acho que o Guga não tem nenhum tipo de cacuete para defender. Eu acho que ele está defendendo muito mal. E ontem ele errou todos os cruzamentos. Ele acertou um cruzamento. Então ele não está bem, ele é um menino novo, que ele tem futebol, ele tem potencial, mas ele está longe de ser um salvador da pátria e da posição. Então, gente, vamos tomar cuidado na hora da gente também pegar o pé de um jogador só, porque pelo menos o Patrick dá raça pro Atlético, coisa que Casares, coisa que outros jogadores não fazem. Então eu acho que também você pegar um cara para Cristo é um grande erro da torcida do Atlético, e a torcida do Atlético tem mania de fazer isso, eleger um ou dois culpados por uma situação que é coletiva, que ela começa na diretoria. Outra coisa que eu ia falar, Marques, que é um grande ídolo nosso, tem maior respeito por ele, mas foi também um grande problema colocar o Marques na diretoria de futebol. Eu acho que ele não tem know-how para poder fazer isso. Eu acho que também grande parte dessa responsabilidade não é nem dele, não, que ele estava lá apagando incêndio, viu, Henry? Ele não foi lá porque ele quis, não. Colocaram ele lá para poder ter uma resposta para a torcida, para ter uma resposta para a torcida e para poder colocar um ídolo num lugar tão importante que é a diretoria de futebol, que precisa de um cara profissional como o Rui Costa hoje está demonstrando ser. Estou com boas expectativas com relação a ele, mas o Marques e esse buraco que teve na diretoria, no comando do futebol do Atlético, também foram muito responsáveis por todo esse fracasso no planejamento aí de 6 meses para cá, tá? Thiago, então eu queria só deixar isso bem claro. Sendo bem sincero, cara, o Marques, Éder Aleixo, esses caras estão sendo usados como escudo, entendeu? A diretoria do Atlético está fazendo um trabalho extremamente incompetente, a verdade é essa, pega os números e você vê, né? Eu não estou falando da minha boca não, gente, eu fiz um vídeo mostrando os números do Atlético, entendeu? O tão famoso criticado Daniel Nepomuceno tem números muito melhores, com um time muito melhor do que o CR7 Câmara. É porque é no mínimo questionável, porque com essa austeridade, né, que é o perfil do Sete Câmara e a tendência que ele, desde que ele entrou, ele falou que ia tentar fazer dessa forma, você ter os números negativos que o Atlético anda tendo, então realmente tem alguma coisa errada. Ou seja, beleza, se é para economizar, beleza, nós temos que ter essa resposta nos balancetes do Atlético, que são anuais. Porque futebol não se faz só economizando, Thiago. O problema é esse. Se você não tiver uma agressividade, você também não tem um retorno maior. Você tem que ter um mínimo de planejamento, o mínimo de planejamento, de pensar assim, peraí, eu quero economizar dinheiro, mas eu vou juntar dinheiro aqui, ó, vou contratar um jogador aqui estratégico, esse cara aqui vai equilibrar o time, né? Um time equilibrado, até os jogadores mais ou menos começam a jogar bola, e você ganha dinheiro em cima desses jogadores. Porque sem futebol... Uma coisa leva a outra, você leva torcedor, sem futebol você não tem receita, sem futebol você não tem público, você não tem venda de jogadores. E eu vou te falar, a torcida do Galo, cara, é um produto, quando eu falo produto... Não, você tá louco, a torcida do Galo é insana pra comprar. Cara, é insana. Pra consumir camisa, material esportivo, assinar pay-per-view, sócio torcedor, pra ir a campo. Gente, ontem, com a crise que o Atlético tá, quer dizer, horroroso, tiveram, lógico que não foram todos, faltaram alguns, mas foram 27 mil ingressos vendidos. Isso aí é 4 vezes mais do que a média que o Cruzeiro tem no Mineirão, nos jogos normais. O Cruzeiro só voltou a levar público porque o Atlético chegou no primeiro jogo e colocou quase 50 mil. Então, assim, essa torcida, ela merece muito mais respeito do que está sendo aplicado. A forma que está sendo tratada. Né? Então, mas isso é para deixar qualquer um nervoso. Porque ontem, com o lixo que tá o Atlético, com todos os problemas, a gente colocou praticamente mais 4 vezes a mais, porque o Cruzeiro estava cansado de colocar no Mineirão 6, 7 mil torcedores. Quando que teve jogo que o Galo botou 7 mil torcedores em campo? Entendeu? Então isso é uma vergonha. Então a torcida e o potencial que o clube tem, a gente precisa de uma administração à altura. Então realmente o Sete Câmara precisa urgentemente mudar completamente a administração dele para poder salvar a gestão dele e salvar essa... O Galo estava super bem embalado desde 2012, a gente está vindo numa toada. É verdade que a gente estava fazendo um investimento extremamente arrojado e a gente não consegue manter isso durante muito tempo, isso aí eu concordo, mas a gente precisa de mais efetividade nas transações e no futebol. O futebol do Atlético está sendo abandonado. Então a gente precisa resgatar isso. Não está abandonado. Espero que o Rui Costa
ele retome o aspecto profissional do futebol do Atlético. Porque ontem também, estava ouvindo na Rádio Itatiaia, o Júnior Brasil estava questionando muito o Leonardo Silva pela entrevista que ele deu. Eu também concordo, porque assim, Leonardo Silva falou que o Atlético está passando por uma tempestadezinha. Pô, cara, isso não é tempestade, isso é Zinha. Cara, isso é um furacão. Isso que está acontecendo, cara, o que nós estamos aguentando aí desde o começo do ano, isso aí é uma coisa para se reformular de uma forma muito mais abrangente, porque a coisa é muito séria. O Leonardo Silva tem todo o nosso respeito, mas realmente não é uma tempestadezinha, não. Isso o que está acontecendo com o Atlético é um furacão, meu amigo. Então a gente está precisando urgentemente mudar o rumo aí dessa toada. Isso tem nome, Thiago. Se chama falta de planejamento. O Atlético não tem planejamento. Essa é a verdade, entendeu? Não adianta a gente querer brigar, não adianta a gente querer discutir, não adianta a gente defender ninguém. Não teve planejamento. E o pior, eu venho falando assim, talvez eu sou um dos poucos youtubers aí que baixem nessa diretoria de cara, né? Então, assim, o que eu quero falar para a diretoria é o seguinte: a diretoria, o pior, Thiago, que me deixa mais assustado é que a diretoria não mostra um mínimo de humildade, sabe? É uma arrogância, mas cara. Humildade não é uma arrogância. Não é um atributo do Sete Câmara. O Sete Câmara, até no trabalho dele, quando a gente vê, é um cara que ele não tem humildade. É um cara mais arrogante. Isso aí muita gente o critica em função desse tipo de perfil, né? E finalizando essa história aí, só dando uma pincelada final aí nesse caso do Patrick, né, e do Guga, eu tô me sentindo a mãe de Ná, né, Thiago? Eu acho que a gente tá sentindo, porque aqui no programa, quem tá acompanhando o programa desde o começo aí, a gente cansou de falar na época que o Patrick não era o maior dos problemas do Atlético. A gente cansou de falar que a torcida talvez poderia até queimar o Guga, né, por essa pressa de querer colocar o jogador, de querer olhar pro cara como solução, uma vez que ele é um menino. Então, assim, parece que está se desenhando tudo da forma como a gente já tinha falado. Nós falamos vários, quem acompanha nosso programa vê tudo que a gente falou, está se confirmando hoje, né? E eu queria aqui também, antes da gente finalizar, mandar um abraço para a galera de Araxá que está assistindo todos os nossos programas. O Gustavo, grande cantor, cara, ele mandou um abraço lá para nós. A turma de Araxá está em peso lá assistindo nossos programas. Obrigado, um grande abraço para a turma aí. Agradecer a todo mundo, né? E aí, saiu uma notícia aqui agora, né? Sobre o Rogério Ceni, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Não tá ao vivo, tá gravado, mas em primeiríssima mão aqui, ó. Rogério Ceni já esteve no CT do Fortaleza hoje pela manhã, acompanhando as obras que foram pedidas por ele mesmo. E que à tarde vai treinar o time normalmente, ou seja, não será o treinador do Atlético, fonte aí, Cláudio Rezende, da Itatiaia. Então, a gente já finaliza o que a gente estava ventilando mais cedo, porque ontem também deu na Itatiaia que ele estava jogando tênis na hora do jogo do Atlético. Então, acredito que ele não venha em função de tudo que está se costurando aí lá no Fortaleza. Então, vamos ver se a gente já começa a pensar em outros nomes. Mas já vou dar aqui agora. Hã? Já vou dar aqui agora. Qual? Vamos lá. O segundo nome, na verdade, da lista é o Sebastião Becassese. Sebastião Becassese. Argentino, treinador do Defensa e Justiça, que foi vice-campeão argentino, pegou um time fraco, como se fosse um treinador pegando uma América aqui no Brasil e levar o time a ser vice-campeão brasileiro. E ele também é o pupilo do Sampaoli. Se o Sampaoli para mim já não é um bom técnico, você não gosta do Sampaoli? Ele não gosta do Sampaoli. Eu gosto dele demais. Eu acho o seguinte, eu acho que o Atlético, estrangeiros dirigindo o Atlético, nós não temos boas experiências recentes, né? O Aguirre, para mim, foi o maior trauma que a gente tem mas aqui. O Aguirre veio para cá e estourou o time do Atlético inteiro, porque veio naquela também de trazer o staff dele, trouxe lá o preparador físico, não sei o que eles fizeram, chegamos a ter um time inteiro no departamento médico. Então, assim, eu realmente não tenho boas recordações de estrangeiros que não acompanham o dia a dia do futebol do Atlético e do futebol brasileiro. Mas, igual eu tô te falando, espero que eu queime a língua, né? É bom você ver uma entrevista desse BK. Você gosta do nome aí? Cara, pra mim era a primeira opção. Uhum. Eu falei isso até hoje de manhã, quando eu fiquei sabendo do interesse do Atlético nele, né? Porque até então eu não sabia, e eu fui procurar saber do currículo do cara, porque a gente não acompanha futebol argentino, né? Vamos ser sinceros. E aí eu fui procurar saber do currículo dele, realmente assim, a forma como ele fala de futebol, a forma como ele enxerga o futebol, o que ele fez lá no Campeonato Argentino, gente... Uai, quem sabe é uma boa opção, pra mim né? seria uma excelente opção. Eu realmente não conheço. Agora é óbvio, Thiago, um treinador chegar na metade da temporada, não vai ter tempo para implementar de forma correta o trabalho dele. Vai trocar o pneu do carro com o carro andando, porque o Atlético tem jogo já sábado, tem jogo quarta-feira, tem jogo no outro final de semana. Então, assim, não é uma coisa fácil de fazer, mas diante da situação que a gente está, a gente precisa de qualquer forma trazer um treinador que vai fazer. Qualquer treinador que vir vai ter que fazer isso.
Então eu apostaria talvez no BKC, porque realmente é um nome de peso para o Atlético. E aí tem o Valentim. O que você acha do Valentim? Nossa, não. Pelo amor de Deus. BKC, prefiro Rodrigo Santana. Não dá. Esses nomes não dá. Gente, mesmo que a gente espere aí 2 meses, vamos fazer uma contratação definitiva, um planejamento bem feito. Não tá na hora da gente sair fazendo desespero só para dar resposta para a torcida. Não adianta a gente fazer uma coisa agora que daqui a pouquinho nós vamos ter que desfazer. Então é melhor esperar fazer com calma do que fazer uma cagada. Concorda, hein? Concordo plenamente. E aí eu venho aqui fazer um pedido especial para a torcida do Atlético, que é o seguinte: em vez de a gente ficar correndo atrás de Patrick, correndo atrás do Elias, que eu não gosto, você sabe que eu não gosto, correndo atrás de Casares, pelo amor de Deus, torcedor atleticano, é hora da gente cobrar essa diretoria. São eles que comandam o Atlético, são eles que têm a caneta. O foco é outro, né? Eu até lembro do Calil falando uma vez sobre essa coisa de política, né? Que ele falou, na época ele falou que não queria entrar, acabou entrando depois. Ele falou assim, eu não quero entrar porque eu não quero entrar para não ter a caneta. Se for para mim entrar para político, eu quero ter caneta para realmente fazer alguma coisa, né? Então não adianta a gente ficar cobrando o Patrick, que está contratado, né? Ele está ali fazendo o trabalho dele, não está ali porque ele obrigou a diretoria a botar ele ali. Ele está ali porque ele foi contratado, o próprio Elias, o próprio Casares. Nós temos que esquecer jogadores e correr atrás da diretoria, porque é ela que tem condições de mudar a situação do Atlético. Falado, certíssimo, hein? Concordo plenamente. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Queria primeiramente agradecer a todos vocês, pedir, se você ainda não curtiu, curte esse vídeo aí agora, se inscreva no canal aí, agradecer a todo mundo que assistiu o último vídeo aqui do canal, né, Thiago? Deu Foi mais de 3.500 visualizações aí. Realmente o vídeo está... Agradecer a todos vocês que assistiram e... Pior, o problema é o seguinte, Thiago, das 3.400, apenas 70 se inscreveram. Então, assim, a gente tá precisando de inscrições, galera, né? Vamos se inscrever aí, né? Porque às vezes o torcedor fica esperando o vídeo ser anunciado e recomendado e muitas vezes acaba não sendo. Então se inscreva no canal, né? E acione o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. Vale ressaltar que no canal a gente não fala só da Atlético, a gente fala de vários outros assuntos aí muito bacanas que vocês também podem acompanhar, beleza? Thiagão, obrigado, meu amigo. Obrigado. Vamos ver se o próximo programa a gente já tem melhores notícias, né? Fica firme que essa mãozinha não vai te derrubar. A mão do familiadas, né? Do diretor cruzeirense. Não vai te derrubar, não. Então, um abraço, um agradecimento a todos vocês, torcedores atleticanos. Até a próxima aqui, ó. Tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!